O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou Angola na cimeira do G20, avisou Angola na cimeira União Africana, União Europeia e avisou em privado, diz aqui a nota, o presidente angolano, de que Angola tem um peso da dívida excessivo. Ou seja, a dívida de Angola é demasiada e é muito perigosa em função de vários riscos que o país está exposto. Angola comemorou em 2024, não, no início de 2025, com o OGE 2025, a redução do peso da dívida. Era de 51% a nível do OGE, passou para 49% a nível do OGE. E, mesmo assim, muito aberrante. E o secretário-geral das Nações Unidas avisou Angola de que tenha cuidado, que essa dívida é excessiva demais. Como é que se explica isso em miúdos? Suponhamos que você ganha 100 mil kwanzas de salário mensal, mas a tua conta, os teus custos, as tuas contas no final do mês, para poder fechar, são 150 mil kwanzas. Você poder viver em condições, poder pagar a escola, pagar a escola das crianças, o seu arrendamento, o combustível, os créditos, poderes pagar tudo o que tu tens, tu precisas de pedir mais 50 mil kwanzas a alguém. Todos os meses, durante o ano. Angola está assim. Ganha-se 100 mil kwanzas, precisa de mais 60 mil kwanzas para poder fechar as contas durante todos os meses durante o ano. Portanto, essa situação é triste para um pai de família. Imagina você, todos os meses tens que buscar alguém para te prestar dinheiro para poder fechar as contas, poderes pagar o arrendamento, pagar o combustível, pagar as crianças, poderes comer, pagar a água e a energia. Todos os meses tens que buscar dinheiro para te prestar, a nível de países, nem todos os meses. Claro. É trimestral, semestral, mas o histórico é este. Você ganha 100 mil, mas precisas de mais 50 todos os meses para poder fechar a conta. E quando uma família, um pai de família entra nessa situação, fica muito preocupado, fica exausto. A questão que se coloca é: nós, Angola, estamos preocupados? E qual é a solução deste problema que nos coloca, até vou usar a expressão muito famosa em Angola, nos coloca no pedestal do risco? Faz like neste vídeo se faz favor, subscreva, partilha. O seu like é um pagamento do meu salário, razão pela qual volto para cá todos os dias, motivado a poder gravar cada vez mais vídeos. Coloca aqui a sua marca para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. A sua marca precisa ser vista. Eu não é visto, não vende. Eu tenho livros a vender, estão aqui meus livros. É assim que todos os dias eu consigo vender 1, 2, 3 livros. Toda vez que eu gravo um vídeo, o livro está ali, é visto, alguém vê o livro e manda mensagem lá no meu Instagram ou então aqui no link no meu comentário, clica ali e compra os livros. O seu produto, o seu serviço precisa ser conhecido. Anuncie aqui e está aqui embaixo descrição os meus contactos. Ou então aqui no meu site, tem também ali, aqui ou aqui, no site, tem também ali os meus contactos. Boas. Sem mais volta, vale aqui dizer que António Guterres não só avisou Angola este problema, que é grave, como também, claro, elogiou Angola, dizendo que está feliz por Angola, por isso que de independência, porque foi graças à luta de independência em Angola, na Guiné-Bissau também, que Portugal conseguiu o 25 de Abril. Ou seja, foram as guerras que forçaram as famílias portuguesas a exigir do governo o fim da guerra, porque portugueses, soldados portugueses, iam para as guerras, nas colónias, não mais voltavam. As famílias ficaram preocupadas, ficaram tristes, pressionaram o governo e claramente o governo caiu. Portanto, foi graças à luta em Angola, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, também falamos aqui, que Guiné-Bissau, país GC, pronto, lutou por Cabo Verde pela Guiné-Bissau, né, ponto, que Portugal conseguiu a liberdade do 25 de Abril, que hoje, todos os anos, celebra. E também falou sobre a importância de Angola, não é? Poder fazer parte, Angola não, da África, poder fazer parte das maiores instituições financeiras do mundo e também do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já falamos aqui sobre qual é a relevância de Angola fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas e eu acho que hoje podemos aqui acrescentar uma vírgula sobre a relevância de Angola fazer parte das maiores instituições financeiras do mundo. Qual é a importância? Porque a África, Angola, são os países que têm grandes dívidas com essas instituições e porque o pior conselheiro de qualquer cliente
é o banco. O banco é o teu pior conselheiro financeiro. Ok? E porque os bancos são os piores conselheiros financeiros dos seus próprios clientes, é importante que no banco esteja lá a minha família. Se meu irmão, o meu pai, o meu vizinho, o meu amigo for o bancário, vai me conceder os melhores conselhos possíveis. E esses conselhos não me vai conceder lá no banco. Quando formos tomar um café, quando formos em reunião de família, aí vai me contar, vai me dar os melhores conselhos. Se você gostava de saber por que razão o banco é o pior conselheiro para o cliente, põe like nesse vídeo. Se bater aqui 1000 likes neste vídeo aqui, vou gravar um vídeo explicando por que razão os bancos são os nossos piores conselheiros. E para começar já, para se dizer, pá, os bancos estão ali para nos vender serviços. Vários. Se eu quero te vender serviços, eu não sou teu conselheiro. Porque o meu conselho vai ser com vista a você comprar cada vez mais meus serviços. Quanto mais dívidas tiveres para comigo, melhor para mim. Quanto mais for a taxa de juros alta, melhor para mim. Quanto mais for o longo tempo de pagamento, melhor para mim. No entanto, o banco vai por ser para você o pior conselheiro. Razão pela qual termos no FMI, no Banco Mundial, africanos lá representados, seria Manning Nice. Ponto. Em relação ao problema de nós estarmos apertados no Orçamento Geral de 2024, era 51%, 25%, 49%, 26% está agora a discussão em Parlamento. Então, esse orçamento de 2026, tão logo aprovado, vamos aqui voltar para discutir, né? Porque para discutir agora, que está em discussão, não sei se para nos interessa, porque o que discutimos não influencia a decisão dos parlamentares, ok? Então, logo os parlamentares decidirem, aprovarem o Orçamento Geral do Estado, teremos aqui tempo para podermos analisar os prós e os contras. Qual é a solução que se dá a este problema que António Guterres nos avisa que é muito grave, e também concordo que é muito grave, porque estamos completamente expostos e que tem buscando, não é? Eu sempre que eu utilizei sobre você ganhar 100 mil kwanzas, precisar de mais 50 ou de mais 100 para fechar a conta todos os meses, te coloca em uma completa frustração, uma completa, um completo desequilíbrio, se você estiver preocupado. Há pessoas que têm dívidas, mas não estão preocupadas. Estás preocupado, claramente, começas a pensar em buscar soluções ou então em suicidar-se, não é? Entanto, aqui precisamos pensar, mas qual é a solução para Angola? Essa solução deve vir, acima de tudo, por causa de Angola, deve vir, acima de tudo, no amor a Angola, no amor a Angola. Temos que amar Angola. Porque se nós amarmos Angola, o pouco dinheiro que nós tivermos, que arrecadarmos dos impostos, de royalties, de ganhos de capitais e não só, serão gastos eficientemente. Se eu não amar Angola, eu vou receber o pouco dinheiro e vou comprar bens de luxos que terão um impacto zero na vida dos angolanos. Precisamos pensar na solução, mas de tudo, amarmos Angola. Porque este amor fará com que nós decidamos cortar os custos supérfluos. Como falam os políticos, cortar algumas gorduras. Só se eu amar Angola que eu farei isso. Se eu não amar Angola, eu ontem ganhei um carro por ser governador, sou promovido para o cargo de ministro, está-me a oferecer mais um carro, ainda recebo. Só que esse mais um carro é um custo para o país. Quando eu já tenho um carro. Estás a ver a questão? É preciso amar o país. Quem está a distribuir esses carros é preciso amar o país. Mas de tudo dizer, epá, calma aí, vocês têm salário X, têm cartão X, podem ir a banco X, comprar carros. Há cargos, em função também da nossa distribuição administrativa, que é muito longa, pessoas que trabalham muito distantes, precisam sim de carros. Há pessoas que trabalham em regiões onde quase não há estrada, precisam de carros. Há pessoas que já receberam um carro ano passado. Só que este ano aqui foi promovido por outro cargo. Então, eu, 2 carros. Precisamos, acima de tudo, amar Angola para podermos claramente ter a hombridade de decidirmos cortar alguns gastos. Ponto. Porque quanto mais dívida nós temos, mais vai ser difícil investir na saúde, investir na educação, investir em financiamentos, em investimentos privados, por exemplo, em infraestrutura. Não há dinheiro. Portanto, eu ganho, o que eu ganho, pago dívida, peço mais dívida. O que resta, pago o salário, algumas contas aqui e cá, compro mais um carro aqui, construo aqui mais um edifício, mais alguma coisa, acabou. Agora, próximo mês, e pá, peço mais empréstimo. Para pagar a dívida, peço mais empréstimo, e pá, é complicado. Logo precisamos aqui decidir. Amar Angola, cortar os excessos, claramente pensar em outras formas de ganhar, ter mais receitas. Né? Algumas famílias. Se eu ganho 100 mil, minha mulher ganha 100 mil,
nosso custo mensal é 500 mil, temos que arranjar uma fonte de receita. Só que por causa de Angola tem a questão do Kwanza. O Kwanza é uma moeda que, quanto mais desvalorizada ela é, mais a nossa dívida se alastra, fica grande. Porque as nossas dívidas são pagas em dólares, com exceção das dívidas internas, em Kwanza. Grande parte da nossa dívida é paga em dólar. E se o Kwanza estiver desvalorizado, mais caro fica a nossa dívida. Logo, mais do que olharmos para a nossa dívida, vamos olhar para o Kwanza. Recuperar o Kwanza. E como é que se recupera o Kwanza? Podemos focar na dívida interna, apesar dos riscos que tem, não é? Uma acumulação excessiva da dívida interna, ou seja, tirar dinheiro nas famílias, o Estado emitir títulos de tesouro em Kwanza, tirar dinheiro nos bancos, tirar dinheiro nas famílias, para que as famílias ganhem do Estado, o Estado também ganha das famílias. Acima de tudo, fazer com que a importação reduza acima de tudo. Porque se o Kwanza não sai, gira entre nós, não sai para comprar dólar, para comprar rands, para comprar euro, e os angolanos começam a importar menos, porque estamos a produzir o que nós precisamos, o Kwanza começa a robustecer. Quanto mais gordo for o Kwanza, o dólar, o euro vai custar 10, como é antigamente, câmbio de 10, vai chegar ali. O câmbio de 10, o câmbio só era 10, porque os angolanos tinham muito dólar. Quanto mais dólar existir, mais Kwanza fortifica. Ou seja, quanto menos coisas precisamos comprar com dólar, mas o Kwanza ganha valor. Mas o mais dólar fica na economia, mas ninguém precisa. Só que esta valorização do Kwanza parte de dois pressupostos. Uma, dívida interna, para que a nossa dívida externa não seja muito cara. Não é? E duas, a produção interna, que é um processo que também depende muito do meu amor para com Angola. Eu quero comer uma rama de Angola, um batato de Angola, uma maçã de Angola, o frango de Angola. Eu quero comer um iogurte de Angola, um leite de Angola, coisa que foi feita aqui. O que é nosso é bom e nós gostamos. Okay? Então, esse amor por Angola, eu quero comer o que é daqui, que foi feito aqui, em que o processo foi feito pelo meu irmão. Porque às vezes que nos dão, que foi feito lá para fora, colocam químicos em uma percentagem exagerada, porque e também não se importam com isso, porque quem vai comer aqui não sou eu, não são meus irmãos. E é produtos que podem ser exportados para alguns países só para aquele país. Há produtos que podem ser só para aquele país. Carninha, só para aquele país. Atum, só para aquele país. Frango, só para aquele país. Leite, só para aquele país. Essas composições são duvidosas. Nós temos, sim, departamentos que fazem fiscalização a isso. Aqui não fazem todas as latas. Fazem algumas latas. E, acima de tudo, aquelas que estão em cima. Não é? Ponto. O risco é enorme, hoje e amanhã, porque amanhã? Porque as dívidas, quanto mais tempo demoras a pagar, quanto mais elas vão se esticando, mais elas se robustecem. E quanto mais tempo eu fico nesta dívida, mais tempo vou fazendo dívidas. Logo, as próximas gerações podem chegar numa Angola com pouquíssimo petróleo, pouquíssimo ouro, pouquíssima madeira, pouquíssimo gás, mas com dívida enorme. E aquela Angola dos nossos netos vai ser muito difícil. Se eles herdarem a nossa cultura atual administrativa. Infelizmente, a política é também cultura, porque deriva da forma habitual como nós trabalhamos sempre, sempre, sempre. E se essa cultura política agora for transmitida para as próximas gerações e elas lá não encontrarem petróleo, ouro, cobalto e não só, elas vão definhar. Assim, também nós hoje achamos que o país está muito pior porque temos um governante que não é dos melhores, só que não. O atual governante, para além das falhas várias que existem, também encontrou uma Angola completamente debilitada e um sistema financeiro também completamente debilitado. As crises que está a ver hoje no mundo não havia nos últimos 10 anos. Portanto, nós estamos agora com a mesma cultura administrativa, só que encontramos muitos buracos, muitos problemas gerais. E nos próximos 20 anos, se aquela geração herdar a nossa cultura atual administrativa, com o buraco que vai encontrar lá sobre falta madeira, falta água, falta gás, falta energia, Angola vai ser o pior país do mundo. Por isso nós precisamos amar Angola hoje e agora,
cortando vários excessos, vários custos, ok? Reduzindo a dívida, puxando uma dívida interna, também claramente com moderação acima de tudo, para que ano após ano esse peso da dívida vá diminuindo pelo menos 10%. Não precisamos ter pressa, precisamos ter calma, mas focado na redução dessa dívida até a cifra, até pelo menos um dígito, pelo menos 9, pelo menos 8. É possível nós agora querermos. Acima de tudo, se nós decidirmos cortar aqui alguns excessos. Nós, Angola, estamos ou não estamos preocupados com esta dívida? Qual é a tua opinião em volta dessa matéria? E também da minha pergunta. Faz o like, subscreva e até já, meu chefe.